eu parei para pensar aqui quando foi a primeira vez que eu me envolvi com política, no sentido de ir para as ruas, foi no impeachment da Dilma, e eu tinha 16 anos, né? Então já faz aí um tempinho já de caminhada. É lógico que eu tenho muito que aprender ainda. Sempre me coloco com o meu pé no chão, buscando com os grandes aprender, mas já tem uma caminhada já aí boa de tanto de dar pancada quanto também receber pancada também. Receber pancada, você deve estar recebendo a beça também, né? Leda, quando você se coloca na posição de candidato, as pessoas acham, nossa, muito legal, né? Você vai ser candidato, você vai receber votos, tirar foto, mas na verdade eles assim inventam tudo o que poderiam inventar. Faltam 33 dias, né, para 2 de outubro, para a gente fazer a nossa votação. E assim, já inventaram de tudo e vão continuar inventando, mas graças a Deus eu fico em paz, porque eu ando na luz, então tá tranquilo. A outra vez que eu conversei com você, eles tinham te acusado de viajar com dinheiro público. Sim, para Dubai, né? E Isso, aí eu mostrei assim para todos, falei, olha, a própria presidente da Câmara falou que nunca a Câmara bancou nenhuma despesa de vereador para fora ou nada com relação a isso. E mesmo assim eles ainda ficam lançando essas narrativas, né? Mas é para poder, como se fosse ali uma areia movediça, né? Fica tentando ele te parar, te desanimar, né? Para que você, poxa, quer saber? Vamos pegar um pouco mais leve. Não vamos ser tão vigoroso na nossa defesa, não, porque afinal de contas a mídia bate em você, o pessoal faz fake news, vamos ficar na nossa. Então, é tudo para poder te desanimar, né? Mas eu não tô nem aí. você não é do tipo que desanima, não, né? Assim, lógico, tem coisas que desgastam a gente, eu confesso. Mas eu acho que é nem muito eu acho que assim, desgasta talvez minha família, desgasta as pessoas que eu amo próximas de mim, desgasta talvez minha vida privada, mas eu sei que é uma renúncia, né? Quando você se coloca numa posição de lutar por algo, é impossível você ficar querer ganhar tudo, né? Sempre você perde algo, mas em prol também de algo maior também. Esse ano, nessa eleição, parece que as pessoas estão mais preocupadas com a formação da Câmara e do Senado, né? Não está assim, aquela coisa meio. Vou votar nele porque ele é bonitinho, vou votar nele porque alguém me pediu, né? Parece que a coisa está um pouquinho mais consciente. Eu sei que tem muito que trabalhar ainda nesse sentido, né? Da verdadeira Ciência política, né? politização, né? Mas eu acho que pode ter uma Câmara mais participativa, mais preocupada com o Brasil, né? Com O que você certeza. acha? Eu acho que assim, a consciência política está bem elevada. É diferente você ter extensão e profundidade, né? Eu acho que ela está extensa, mas eu acho que ela não ainda está profunda o suficiente. Então, se você conversa com um Uber, poxa, ele está falando sobre política. Você conversa com um advogado, com um médico, com todo mundo, com seus familiares, almoço de domingo está falando sobre política. Então, a consciência política está muito aflorada. Eu acho que é muito também por conta dessa polarização Lula e Bolsonaro. E eu acredito também que é muito por conta do próprio papel do presidente de que assim colocou ali ministros que hoje chegam em qualquer lugar, são ovacionados, ou também, né, odiados por um outro lado, mas isso faz parte, né, da democracia. Mas querendo ou não, as pessoas sabem quem são as pessoas que estão hoje no STF, por exemplo. As pessoas sabem quem são os ministros que estão nos ministérios do presidente, em sua maioria. Então, eu acredito que as pessoas realmente estão dando mais valor ao voto delas, né? Não está aquele voto de caridade, né? Ah, eu vou votar porque ele é meu parceiro, vou votar porque ele é aqui da cidade. Não. As pessoas estão tendo uma condição de dar um voto de representatividade, porque perceberam que dar um voto errado é 10, 20 anos para poder consertar, né? Você está percorrendo o estado de Minas, como é que você está fazendo Sim, a sua campanha? eu fiz uma seleção com as 60 cidades mais votadas do presidente em 2018. E aí foi batendo muito com a população, né? Então você tem ali Belo Horizonte, Uberlândia, você tem ali Montes Claros, Uberaba, etc. E aí fui fazendo uma lista e fui seguindo elas para a gente conseguir abranger assim maior quantidade do estado, porque Minas Gerais são 853 municípios, então é impossível alcançar todos, né? Mas a gente vai no mais populoso, porque daí a gente consegue alcançar mais pessoas e mostrar o nosso trabalho para maior quantidade de pessoas. E a Zona da Mata não é privilegiada, não, nessas É visitas? demais, com certeza. A Ah, gente também já passou ali no Triângulo Mineiro, a gente foi em Patinga, Coronel Fabriciano, passou. não, mas a Zona da Mata, Juiz de Fora Não, mas e Juiz de Fora foi região. extremamente contemplada, né?
porque foi o início da campanha do presidente. Então, eu estive lá, inclusive, foi assim, eu não tenho palavras para descrever. Foi numa terça, se eu não me engano, uma terça de manhã, onde as pessoas, obviamente, estão trabalhando e tudo. Mesmo assim, estava lotado de pessoas. E foi um marco simbólico, né, para o presidente, como ele próprio diz, o local onde ele nasceu. Minhas companheiras de escola normal que moram lá, que eu sou de lá, né, me mandaram essas imagens. As imagens eram comoventes, eram muito fortes, E né? engraçado que Foi não é muito dado, bonito. né, pela grande, digamos assim, mídia, né? O cara consegue reunir ali milhares de pessoas em prol de uma causa, não somente dele, né, mas do Brasil, e mesmo assim, muito disso é ignorado, né? Eu não entendo por quê. Assim, né, eu não entendo por quê. É, mas há uma. Hoje, por exemplo, eu fiquei assustada com aquela história de Curitiba, que jogaram. Eu não sei ainda, é porque falaram que ele jogou um objeto e depois que ele só simulou. Você tem alguma informação sobre isso? Eu peguei somente as notícias que passaram, eu acabei realmente de chegar aqui em casa, eu vi as duas visões, tanto a notícia de que ele teria simulado, quanto teria jogado algo que o Bolsonaro teria desviado ali também. Mas assim, com relação a isso, o presidente já deixou bem claro que o cargo que ele ocupa e a missão que ele tem realmente é uma missão de risco. Né? Muita gente fala comigo também que eu recebo ameaça de morte, eu tenho seguranças, ando com os meus devidos cuidados, mas assim, a gente está se colocando em algo que não dá para, sabe? Então, na pandemia, por exemplo, ele foi no meio do povo, ele estava lá vendo, eu estava com ele, inclusive, nesse dia, ele abriu a geladeira de uma pessoa, pediu permissão, né, para isso, na geladeira da pessoa tinha ali uma água, um chuchu ali no máximo, e ele falou, olha, eu preciso estar aqui, eu preciso me arriscar, ele precisa fazer as motocicletas, caso contrário, a narrativa vai ficar para a mídia e vai acontecer como foi em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente teve assim, a gente lotou a Praça da Liberdade, e as manchetes que saíram logo em seguida foi que Bolsonaro não enche a Praça da Liberdade. Assim, uma mentira escancarada. Tem vídeo meu lá de cima mostrando a multidão de pessoas e eles simplesmente ignoram isso. Então, por que é importante fazer esse tipo de ações como a motociata, carreata, barqueata, um monte de coisa aí, né? Cãociata, daqui a pouco deve ter uma aí com certeza. É para quebrar essa falsa narrativa da mídia de que existe um candidato que está na frente. Eu vi agora há pouco, um pouquinho antes de entrar na live, uma indiata, os índios carregando uma bandeira do Brasil, Ah, legal. como se fosse uma, uma procissão, uma Uhum. manifestação, assim, numa linha reta. Foi engraçado, não sei onde é que foi, não sei direito, mas eu vi rapidamente, porque não dava tempo de aprofundar. Porque você tem que ficar buscando, né, a informação. E no seu caso, como é que as pessoas estão reagindo quando você chega para fazer campanha? Você está sentindo um calor legal, assim, como? Eu tô surpreso, tá? Assim, a única coisa que eu faço é divulgar o horário, o local, e assim, a gente está sendo muito bem recepcionado. Graças a Deus, hoje eu estive em Sete Lagoas, e assim, tinha uma multidão de pessoas, eu não entendi nada, e principalmente muito jovens, Leda, muito jovens. Assim, meninos com blusa ainda de uniforme, que acabaram de sair da escola, de mochila, meninos, poxa, cara, tamo junto e tal. E assim, pouquíssimas pessoas mais velhas, de verdade, poucas pessoas mais velhas. Então, assim, eu tô feliz porque antigamente, e eu falo disso por mim mesmo, para você se envolver na política, ou você tinha que colocar um Che Guevara no peito, ou você tinha que colocar uma estrela no peito, ou se vestir de vermelho. Não tinha outra maneira do jovem entrar na política. E hoje ele tem a tranquilidade de botar a camisa do Bolsonaro, de colocar Nicolas, de colocar uma bandeira do Brasil, de tirar uma foto comigo. E muitos falam, nossa, hoje eu vou ser cancelado, vou perder amigos. E eu falo, cara, não se preocupe, porque eu já perdi também, mas vale a pena, porque a gente está lutando não para ser aceito pelos outros, sabe? Eu não estou aqui para poder os outros ficarem concordando comigo. Eu estou aqui para poder lutar por algo, lutar pela verdade. E é automático pessoas não gostarem disso, é automático pessoas não gostarem disso. Né? O pior erro é a pessoa buscar uma aceitação de todo mundo. Mas assim, estou muito feliz. A recepção da galera tá bem show. E você já foi cancelado há várias vezes? Várias vezes. Uma delas foi a que a gente conversou de Dubai, né? Essa mentira de dinheiro público. Recentemente, agora, esqueci o nome não vou nem chamar de jornalista, porque ele se presta a um ativismo, mas esqueci o nome dele. Mas saiu na Metrópolis de que saiu a manchete assim, ó, aposta de Bolsonaro em Minas
recebe dinheiro de doação de intermediador de propina. Ah, tá. Eu vi isso. Aí eu parei assim, eu falei, mas como? Como assim, né? Aí eu fui olhar o Guilherme Amado, que fez essa fake news aí. E aí, Leda, eu parei, fui ver a notícia, falei, cara, o que está acontecendo, né? E aí eu vi que o rapaz, que é o empresário do Marte Minas, supermercado gigantesco, ele foi investigado por conta de uma confusão que aconteceu ali na época e tal, que estavam investigando, e investigou ele. E nisso, ele foi tanto testemunho quanto ali investigado, e por fim das contas, ele não foi indiciado, não tem uma condenação, e o processo está suspenso por ausência de provas. Então, simplesmente, ele é uma pessoa que eu não conheço, conheci ele porque ele me convidou para poder, poxa, ele vai doar para minha campanha, ele, né, queria me conhecer. E aí ele me conheceu e depois disso doou. Então, assim, eu falei, cara, eu não conheço as pessoas que estão doando para mim. Mas isso não pode se tornar um cúmplice de uma corrupção. Então, quer dizer, então, que eu posso chegar para uma pessoa que é um traficante, por exemplo, que eu conheço pessoas onde eu nasci, da cabana, que são envolvidas com isso, ou pessoas que eu conheço que conhecem, né? E posso falar, olha, deposita 50 mil aí para tal candidato, porque eu quero queimar a imagem dele. E aí a pessoa se torna, então, um cúmplice daquele crime, um cúmplice de um traficante. Então é uma maneira muito, assim, uma politicagem muito barata, sabe, de tentar me queimar. Eu sei que eu vou errar, porque todos nós somos falhos, que eu erre por talvez ali uma certa inocência, uma certa, por ser leigo nesse jogo, que é muito complexo. Eu tenho 1 ano e meio, Leda, só de vereador, de mandato, então é muito difícil você estar atento a todos os detalhes, são muitas coisas, muitas responsabilidades, e essa é uma que eu falei, galera, eu abri uma vaquinha e doa quem quiser. E assim, se for comprovado, e deixei isso ainda bem claro, se for comprovado que ele foi condenado, ele é um corrupto, eu devolvo o dinheiro assim, na maior tranquilidade, sabe? Eu não vou colocar o meu caráter, a minha reputação, meu nome, que é tudo que eu tenho, sabe? Eu não tenho grana, eu não tenho nada, é tudo que eu tenho, é meu nome, minha reputação, e eu vou jogar isso por água abaixo por causa de dinheiro. Então, assim, é até uma inocência, né? Eles acharem que eu vou jogar tudo que eu estou construindo por água abaixo por conta de grana, né? Então, assim, ainda mais, pô, 70 mil reais. Então, foi só mais uma tentativa frustrada da mídia de querer tentar queimar minha imagem, e já foi provado de que ele realmente não tem nenhum envolvimento. E, inclusive, ele comunicou com a minha equipe de que ele vai processar o Metrópolis e o jornalista por essa fake news aí. E você vem de uma vida bem dificilzinha, né? Seu começo de vida. Né? Você não é um menino rico, né? Você passou perrengue, né? Assim, a minha família nasceu na Cabana, né, do Pai Tomás, que é uma favela aqui em Belo Horizonte. Graças a Deus, nunca, Lida, passei fome e também nunca vou ficar fazendo uma história para poder me vitimizar, né? Mas, de fato, nasci num ambiente difícil, não familiar, mas um ambiente mesmo de local, pessoas muito humildes, um ambiente onde eu via traficante, tiroteio depois da sala, depois da escola, já vi vários tiroteios acontecendo. A gente ia evangelizar, por exemplo, ao redor da igreja, pessoas armadas, acontecia de traficantes também aceitarem a Jesus, aconteceu isso um dia, o traficante aceitou Jesus, teve que sair corrido lá da favela. Então, um ambiente assim de muito molhado para mais influências, né? Então, graças a Deus, assim, eu tive uma infância simples, uma infância de jogar bola na rua, de estar ali no domingo com a minha avó, uma casa extremamente humilde, onde porque, assim, geralmente na favela não cresce para os lados a casa, né? Vai para cima. Então, É. tinha o segundo andar, o terceiro andar e o quarto andar. Então, o quarto era laje, que a gente amava brincar, soltar papagaio. Terceiro era a casa dos meus tios. Ali no segundo era do meu avô e da minha avó e os meus tios. E embaixo era a casa, digamos assim, a sala. Então, era tudo muito simples. Arroz, feijão, frango frito. E era isso, a minha vida. Graças a Deus, foi uma infância bem simples. Sim, mas foi calorosa, né? Assim, era aquilo, né? A gente tinha aquilo que a gente sonhava era muito distante, sabe? Assim, eu, Nicolas, para ser sincero, quando rolou a questão de Dubai, por exemplo, eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu poderia ir para Dubai. Eu, Nicolas, nunca imaginei ir para fora, de verdade. Assim, quando a primeira viagem que eu fiz, sei lá, foi Guarapari, Prado, eu acho, Prado. E eu ficava assim, vislumbrado. E até hoje, eu confesso para você e vocês que estão nos assistindo aqui, eu nunca me sinto assim, merecedor, sabe? Eu, por exemplo, tenho hoje um relacionamento com o presidente, no sentido de, poxa, encontrar com ele, sabe quem eu sou, eu converso.
tive a oportunidade de viajar com ele para Dubai, já tive a oportunidade de estar no meio assim, de pessoas que eu olho para o lado e falo assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu no meio desse? E eu falo assim, eu nunca no meu coração eu falei, não, eu sou merecedor disso. Eu tenho 13 milhões de seguidores, sou o segundo vereador mais votado, isso. Não. Eu sempre fico assim, Senhor, muito obrigado, porque de onde o Senhor me tirou para onde eu estou hoje, realmente eu não mereço. Então eu sempre fico assim, com o coração muito, poxa, obrigado, porque eu sou grato por tudo que está acontecendo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!